Há um certo tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa passando por uma série de conflitos, problemas financeiros, crise no casamento, e ele entrou numa crise com a vida, com a existência, e conversando então comigo, ele disse assim: meu amigo, então o que vai acontecer comigo agora? Deus vai abrir meu peito, que Deus vai fazer o que resta para Deus fazer comigo. De fato, a sua vida estava passando por uma turbulência muito grande. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, encontramos no Salmo 73 a história de um homem de Deus do Antigo Testamento que participava lá dos corais, do trabalho do templo, da casa de Deus no Antigo Testamento. E ele celebrava, ele dirigia o povo em cânticos, era um músico extraordinário, mas um dia ele disse que quase perdeu completamente a sua fé. A história de Asaf, contada no livro de Salmos, no Salmo 73. Deus é bom, ele diz, mas quanto a mim, quase os meus pés se desviaram. Quase eu me perdi completamente. Por quê? A história de Asaf é que ele passou a ter inveja dos arrogantes. Ou seja, a pessoa que não teme a Deus, mas que parece que nunca tem problema. Ele como uma pessoa que amava Deus, andando com Deus, passou por um problema muito grande. A gente não sabe certamente se foi um problema de saúde, se foi um problema financeiro, que gerou uma crise espiritual e existencial, ao ponto de Asaf entender que teria sido em vão tudo aquilo que ele fez. Que teria sido em vão guardar as suas mãos limpas, guardar o coração limpo, e ele entrou numa crise profunda de querer, então, questionar se vale a pena andar com Deus, se vale a pena ter fé, e ele quis desistir de tudo. Entrou numa crise profunda de não querer mais ir à igreja, de não querer mais servir a Deus, até que ele se tornou, como ele mesmo vai dizer, como um animal na presença de Deus. Cego, surdo, ignorante. E ele diz que assim foi o coração dele, foi se endurecendo. E ele diz assim: até que eu entrei na presença de Deus. E aí ele percebeu que quem se foge de Deus, da presença de Deus, por causa do sofrimento, por causa das lutas da vida, a gente abandona a fé, a gente abandona Deus, a gente abandona a esperança. Muitas pessoas têm abandonado a igreja, abandonado a fé por causa de uma turbulência, de uma dificuldade, de não ter paciência para compreender o que Deus está construindo, o que Deus está fazendo em meio ao sofrimento. Asaf, então, na presença de Deus, os olhos dele se abrem. Ele diz: até que eu entrei na presença de Deus. E ele conclui dizendo assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha herança, Deus é a minha segurança, Deus é a minha fortaleza para sempre. Eu quero deixar para você essa reflexão. Não sei as lutas que você tem passado, as dificuldades que você tem passado na sua vida. O sofrimento faz parte da existência. Quando a gente ama o Senhor e Ele nos ama, temos um relacionamento filial, pai e filhos, mas passamos por lutas. Ele tem propósitos misteriosos, mas quero chamar a sua atenção para o fato de que Ele cuida da nossa vida, mesmo em meio ao sofrimento. E como Asaf, eu quero te convidar a dizer: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza e a minha esperança para sempre. Deus é a fortaleza do seu coração. Que Deus seja a fortaleza, que Deus seja a sua herança, a sua porção, que você possa ter o coração voltado para o Senhor que te ama, que te sustenta e que abençoe sua vida. Ainda hoje, tire toda a amargura do seu coração, toda a incredulidade e volte-se para o Senhor Jesus que te ama, que te espera, que te acolhe. Ele é o bom pastor. E diga para Ele: Senhor, me ensina isso que Asaf aprendeu. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha porção, Deus é a minha herança, é a minha esperança. Que o Senhor abençoe sua vida, em nome de Jesus.